Olá. Vamos juntos hoje dar uma olhada nos capítulos 1 a 5 do livro de Tiago, da Bíblia. A ideia aqui é tentar extrair os ensinamentos mais práticos, sabe? Sobre fé, provações, sabedoria, o que a gente faz e, nossa, até o poder das palavras. E já começa, assim, impactante. Tiago manda a saudação dele ali no versículo 1, né? E logo em seguida, bum! Considerar as provações como motivo de alegria. Já dá um nó na cabeça. Totalmente. É uma inversão de lógica, né? Exato. E ele segue falando para pedir sabedoria a Deus, mas com fé, sem duvidar. É tipo, peça acreditando mesmo. E ainda contrasta a situação do humilde e do rico. Bem interessante. E essa conexão entre provação e fé é um pilar no livro. Ele argumenta que é justamente passando pelas provações que a nossa fé gera perseverança. Ah, entendi. Não é o sofrimento pelo sofrimento. Não. É o processo. A perseverança, como ele diz, leva à maturidade. A gente fica mais completo, sabe? E um ponto fundamental, a tentação. Tiago é muito claro, né? Ela não vem de Deus, de jeito nenhum. Certo. Deus não tenta ninguém. Exato. Vem dos nossos próprios desejos, das nossas cobiças. Deus, pelo contrário, é a fonte de tudo que é bom, de toda boa dádiva. É uma distinção crucial. E essa fé, não pode ficar só na cabeça, né? Tiago pega pesado nisso. Tornem-se praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, direto ao ponto. Sim, aquela analogia do espelho é fantástica. Muito boa. Ouvir e não fazer nada é como se olhar no espelho e assim que vira as costas esquecer como você é. Exatamente. E o que seria então a tal religião pura e imaculada que ele descreve? Não é algo místico, né? Não, super concreto. Cuidar dos órfãos, das viúvas, é quem está em necessidade. E, claro, não se deixar contaminar pelo sistema do mundo. Manter a integridade. Faz sentido. Ação ligada à compaixão e à integridade pessoal. E essa ligação fé-ação fica ainda mais forte no capítulo 2, quando ele fala contra o favoritismo. Tratar diferente o rico e o pobre na comunidade. Ele condena isso veementemente. É uma chamada ética bem forte ali. Com certeza. Ele até cita a lei do reino. Ame o seu próximo como a si mesmo. E tudo isso para chegar no argumento central. A fé, se não tiver obras, está morta. Sozinha, ela não se sustenta. Ele não está dizendo que as obras salvam, mas que elas são a prova da fé. É isso? Exatamente. Perfeito. Ele usa Abraão e Rabi como exemplos. Eles foram justificados, ou seja, reconhecidos como retos por causa das ações que nasceram da fé deles. As obras completam a fé, mostram que ela é real. Entendi. E aí, falando de coisa prática, capítulo 3, a língua. Nossa, a língua, Tiago dedica um espaço enorme para isso. E com razão, né? As imagens são muito fortes. O freio no cavalo, o leme do navio, uma faísca que queima uma floresta inteira. É um poder imenso numa coisinha pequena. É impressionante. E ele diz que é quase indomável, né? A dificuldade que a gente tem de controlar o que fala. E a contradição. Usar a mesma boca para bendizer a Deus e amaldiçoar pessoas que foram feitas à imagem de Deus. É pesado. Muito. E na sequência ele contrasta dois tipos de sabedoria. Tem aquela que é daqui mesmo, terrena, sabe? Cheia de inveja, de ambição egoísta, que causa desordem. A sabedoria do mundo, digamos assim. Isso. E tem a sabedoria que vem do alto. Essa é pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia, de bons frutos, bem diferente. E os conflitos? De onde vêm, segundo Tiago? Das nossas paixões internas, dos desejos que ficam guerreando dentro da gente. É o que ele diz lá no capítulo 4. Faz sentido. A origem está dentro. Sim. E a solução que ele aponta é se aproximar de Deus, se submeter a Ele, resistir às influências ruins, cultivar a humildade. Ele fala para se humilhar diante do Senhor. E dá uns conselhos bem práticos. Não falar mal dos outros, não julgar.
E aquela parte sobre fazer planos para o futuro? Ah, sim. Cuidado para não ser arrogante, né? Fazer planos dizendo, vou fazer isso e aquilo sem nem considerar se é da vontade de Deus. Lembrar que a nossa vida é como uma neblina. Humildade de novo, né? E no capítulo 5, ele volta a falar dos ricos, mas com uma advertência bem dura. Sim, é uma denúncia forte contra a exploração, contra acumular riqueza injustamente, reter o salário do trabalhador. É quase um ai de vós. Mas logo depois o tom muda, né? Ele chama todo mundo à paciência. Pois é, usa a imagem do agricultor, esperando com calma a chuva, a colheita. É um chamado à perseverança, a confiar no tempo de Deus, mesmo nas dificuldades. E para fechar, ele foca muito na oração. Muito. É a ferramenta para tudo. Tá sofrendo? Ore. Tá alegre? Cante louvores. Tá doente? Chame a comunidade para orar junto. Ele realmente acredita no poder da oração. E cita Elias, né? Um homem como a gente, mas cuja oração teve um efeito tremendo. Exato. Para mostrar que a oração de uma pessoa justa tem sim muito poder. E o livro termina com aquele toque comunitário. Se alguém se desviar, ajudem a trazer de volta. Cuidar uns dos outros. Então, resumindo essa nossa exploração por Tiago, fé e ação são inseparáveis, a língua é um desafio gigante, a sabedoria divina é totalmente diferente da terrena e precisamos de humildade, paciência e oração constante. É isso. Acho que você pegou os pontos centrais, sim. É um livro muito pé no chão, muito prático. Com certeza. E talvez para quem nos ouve refletir um pouco mais, fica uma questão, né? Baseado nessa ênfase toda de Tiago na ação e no controle da língua, imagina se a gente escolhesse um desses princípios e tentasse aplicar de forma consistente, sério mesmo. Ou agir sempre com total integridade. Ou então falar sempre com sabedoria, com controle. Como só isso já não poderia, transformar nosso dia a dia, nossas relações, o jeito de ver os problemas. Fica aí a provocação.